Pessoal, tudo bom? Vamos para a nossa aula sobre interpretação de exames complementares. Se você cair nesse vídeo de paraquedas, ele faz parte de uma sequência de vídeos introdutórios sobre anestesia de cães e gatos. E essa aula ela fica entre introdução e antes do MPA, tá? Então aqui ainda vamos falar dos exames complementares ainda como uma etapa do pré-anestésico. Já vi antes da aplicação do MPA. Então só para você situar, vai ficar uma playlist diferente aqui. Essa aula sobre interpretações de exames, a gente vai falar sobre diversos exames nessa playlist, mas na cronologia, para fazer um sentido, ela tem que ser logo depois do primeiro vídeo introdutório sobre anestesia veterinária de cães e gatos. Então, sem enrolação, vamos direto para o nosso conteúdo. Aqui eu quero falar sobre todos os exames que a gente pode solicitar como pré-exames complementares, e eu vou deixar no link aqui embaixo o acesso a apenas um curso, que é a da hemogasometria, que vai ser um curso separado. Esse aí já é da formação anestesistas de elite. Eu estou vendendo ele separado, um curso específico para quem quer aprender sobre hemogasometria. Então já clica aqui no link abaixo, assiste esse vídeo, depois no tempo final, toda essa playlist, você vai lá e adquire seu curso de hemogasometria, tá bom? Então aqui, vamos, como primeiro vídeo, vamos falar um pouco sobre os exames preparatórios e a sua importância, tá? Então, o que vamos aprender nessa aula? A gente vai aprender sobre a importância, entender a importância jurídica desses exames, diferenciar a visão clínica versus a visão legal e dominar a classificação do ASA como ferramenta de risco e defesa, tá? Para nivelamento de toda a equipe, também do doutor, quais são os reais riscos do nosso paciente. Passou de paraquedas aqui, sou Fagner de Moraes de Oliveira, sou formado pela Pontifícia Universidade Católica, mesma instituição em que fiz meu mestrado e a minha especialização em anestesia. Sou professor de pós-graduação e graduação do grupo Ânima de Educação e hoje sou responsável técnico pela clínica aqui da Unisociesc aqui em São Bento do Sul, Santa Catarina. E tenho a minha principal ali formação de anestesistas online que eu tenho é o curso Anestesista de Elite, que é um curso mais completo, tá? Então, que, caso tenha algum interesse, procura lá no meu link da bio, você vai ter um contato direto comigo para eu te explicar o que é essa formação do anestesista de elite, tá? Já peço aqui para você clicar aqui embaixo, curtir essa aula, compartilha com seus amigos, indica, e com certeza eles vão ficar muito agradecidos por você indicar essa aula tão completa que você vai ver aqui hoje, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa entender é o que define um sucesso no procedimento anestésico. Qual que é a definição? Para muitos é o paciente sobreviver, assim como se o risco de óbito fosse realmente muito maior do que de sobrevida, tá? Isso pode até mesmo nos tornar um herói perante o tutor. A gente falar que o risco é muito grande de a gente entrega o paciente vivo, ele fica aliviado. A gente pode fazer esse exagero. Só que a gente coloca a responsabilidade da vida do paciente numa sorte, não no nosso serviço. Então a gente, como anestesista, não vai ser valorizado se a gente exagera que o risco é muito alto. Tô voltando numa dor de garganta, uma inflamação da garganta, mas já já melhora. A luzinha apagou e vamos que esse vídeo é sem edição. Então, se a gente piorar muito, a gente acaba colocando o mérito na sorte, não no nosso trabalho. Então, isso acaba sendo um demérito nosso, o paciente sobreviver. Tá? Mas também a gente não pode dizer que não existe risco nenhum, né, prometer o resultado final que a gente é responsável pelos meios. Então, a gente precisa nivelar o que é sucesso no procedimento anestésico. Sucesso no procedimento anestésico é ele chegar no fim do objetivo dele, que é curativo, preventivo, sem causar sequelas naquele paciente. Então, o paciente, eu falo assim, o paciente tem que sair da anestesia melhor do que ele entrou, ou igual. Pensa numa castração letiva, pacientinho de 10 meses, ele está super saudável, então ele tem que sair do mesmo jeito no pós-operatório. Agora imagine para você um paciente renal, doente renal crônico, que vai ter que passar por retirada de um nódulo, é, ele tem que sair muitas vezes até melhor do que ele entrou. Tem que corrigir os problemas da doença dele no trânsito. Por isso, a hemogasometria se torna um exame tão importante nesse caso. Não seria um exame complementar, mas seria um exame transanestésico. Então, eu posso entregar meu paciente melhor do que ele entrou. Se eu não posso fazer isso, ele não devia ter entrado. Talvez eu tivesse que melhorar ele no pré-anestésico, para daí poder pelo menos deixar ele estável durante o procedimento anestésico. O paciente não vai sair melhor do que ele entrou, ele não deveria nem ter entrado. Tá? Ah, se isso é condição de equipamento, eu não tenho equipamento para permitir que ele saia tão bem quanto ele entrou,
Então, eu não devo fazer procedimento sem aquele equipamento. Então, essa definição é o teu norte, é o teu critério para dizer sim ou não. Então, muitas vezes a gente bloqueia a anestesia, bloqueia o procedimento, não é por capricho, é porque realmente essa regra vai ser ferida, tá? Então, isso se torna uma condição de sucesso, tá? A gente precisa nivelar isso, porque se a gente cortar, nivelar lá embaixo, entregar o paciente vivo é porque tudo foi bem, eu vou ignorar que o que eu faço no transanestésico pode causar doença renal crônica nele mais para frente. Eu posso encurtar tempo de vida dele, tá? Então, por isso que a gente precisa ter uma responsabilidade muito grande com o nosso paciente, tá? E aí, a gente entra no risco, nesse risco aí da receita de bolo, né? De fazer o mesmo protocolo para todos os pacientes. É claro, a gente tem protocolos que a gente tem mais conforto em fazer, mas mesmo assim ele não vai ser sempre igual. Eu vou sempre corrigir uma taxa, um volume, uma dose mais baixa para esse, uma dose mais baixa para aquele. Por mais que use os mesmos fármacos, dificilmente vou repetir o mesmo protocolo, tá? E com isso, se eu fizer a receita de bolo, mesma dose, independente da cirurgia, independente do paciente, independente do ASA, independente da idade, independente da raça, eu vou cometer alguns erros. Eu vou cometer erros, como a subdose. Para aquele animal, eu acabo tendo uma dose subestimada, então ele vai sentir mais dor, ele pode acordar no meio do procedimento, eu posso ter uma sobredose, né? Então a overdose, né, eu vou ter um risco de excesso para aquele paciente. Aquele paciente não poderia receber tanto, mas como eu não individualizei o protocolo, ele vai ser prejudicado com o excesso, tá? E com isso vou ignorar o que o paciente tem de comorbidade ou de riscos, né? E isso é lá que, na minha campanha Não Mais Ketapum, né, ele entra como Ketapum é uma receita de bolo. O que, que acontece? Eu posso usar ketamina e xilazina e não ser uma receita de bolo. Tá? Então, eu uso ketamina e xilazina como MPA nos meus procedimentos. Não em todos, mas em alguns casos eu uso. E ele é muito bom, tá? Mas eu não uso ele em doses de unanestesia. Só quero usar os dois para me garantir o MPA, a indução, o trans e o pós. Não dá, né? Eu preciso fazer uma anestesia minimamente balanceada. E aí eu vou reduzir a dose que é também de fazendo e usar outros fármacos. Então já tem no nossa sequência de vídeos aqui também essa formação do não mais que tá bom? Mãe vale, eu vou deixar aqui no card para você começar a assistir também e maratonar um pouco esses vídeos também, tá bom? Mas aí você vai dizer que eu sou um hipócrita, né? Por quê? Porque eu tenho um curso Anestesia Sem Medo em que eu ensino 5 protocolos anestésicos. Só que esse é um chamariz. O pessoal vem achando que vai aprender 5 protocolos e vão resolver a vida. Mas já no primeiro protocolo, eu já apresento 5 formas diferentes de fazer ela. Então, os 5 protocolos já viram quase 25 protocolos. Tá? Então, isso, no decorrer do curso Anestesia Sem Medo, eu vou mostrando para ele que a segurança não é o protocolo. A segurança é a forma, é o método, são as etapas. Tudo isso, o aluno chega realmente acreditando que vai aprender 5 protocolos que vão resolver a vida dele, e aí no decorrer eu vou mastigando e mostrando que existe outra forma de fazer. E todos eles gostam, todos eles acabam entendendo essa situação, tanto que eu tenho zero taxa de reembolso. Ninguém que comprou o curso Anestesia Sem Medo devolveu, pediu dinheiro de volta. Então, isso realmente é um marco para mim, que eu consigo gerar essa transformação ensinando o protocolo. A galera vem querendo receita de bolo e eu acabo ensinando o protocolo. E com isso, eu ensino anestesia balanceada multimodal, que é o uso estratégico de múltiplos fármacos com doses baixas para atingir um objetivo, aproveitando a sinergia deles e somando os efeitos desejados, enquanto que diminui os efeitos adversos associados de uma dose alta de um único agente. Então aí eu vou promover no meu paciente uma anestesia geral reversível. Porque se eu fizer uma anestesia geral irreversível, ele vai morrer, né? Então parece bobo, parece óbvio, mas é o objetivo de uma anestesia geral, ela ser reversível, né? E aí a gente entra nos pilares da anestesia geral, tá? Eu vou ter, sustentando a anestesia geral, a hipnose, o paciente com sono, proteção neurovegetativa, as funções vitais dele funcionando normalmente, analgesia, diminuição dos reflexos protetores e miorrelaxamento. Então aí acaba realmente promovendo uma anestesia geral como deve ser. O ketapum, por exemplo, causa uma hipnose,
não causa proteção neurovegetativa, ele é muito ruim em analgesia, não promove reflexo, diminuição dos reflexos protetores, e o meu relaxamento é questionado, nem todos alcançam isso. Nunca foi e nunca será uma anestesia geral, né, o que tá bom? E aí eu ensino, né, dentro do anestesia sem medo, eu ensino o método Hangar 5, em que eu ensino 5 pilares da anestesia segura e 5 protocolos anestésicos para aplicar. Mas desculpa, mas eu não ensino 5 protocolos. Eu ensino quase 25 protocolos diferentes. Tá? Mas simplificando, mostrando que ele pode ser feito, mostrando passo a passo de cada um deles, gerando a transformação que a galera, na verdade, quer. Vem querendo a receita de bolo e acaba saindo com algo muito mais. Acaba saindo com um banquete, uma refeição completa, por um preço muito baixo. Então, aqui embaixo também na descrição, vou deixar o link da página para você conhecer um pouco mais sobre o curso Anestesia Sem Medo. Tá bom? Eu ensino sedação com bloqueio, celiotomias, anestesias para abertura de abdômen, anestesia geral em paciente gigante, profilaxia dentária e paciente hostil. Eu ensino esses 5 protocolos e usando 5 pilares em cada um deles para deixar o procedimento mais seguro. E dentro desses pilares, o principal pilar é a avaliação pré-anestésica. Por isso que esse vídeo aqui, falando sobre os exames, e teve uma aula lá anterior, se você não assistiu, falando somente da avaliação pré-anestésica, porque ela se torna uma condição muito, muito importante para uma cirurgia segura, tá? Tá vendo o pacientinho chorando, né? Tá voltando no procedimento, tá? Acordou agora, tal, já fiz lidocaína, mas agora ele tá acordando, percebeu que tá sozinho na gaiola. Mas aqui veterinário, acostumado com esse barulho, vamos continuar. O cardápio, né? Cardápio de protocolos é o meu segundo protocolo, uma carta de protocolos para você poder associar e encaixar melhor no teu paciente, uma indução perfeita, monitoramento sistêmico, então você olha no monitor, se é isso, então eu vou fazer aquilo, se é isso, eu vou fazer aquilo lá, tá bom? E se tudo der errado, eu tenho indo para a reserva, que é a reanimação cardiopulmonar, para eu poder ter segurança e reverter qualquer situação que possa passar despercebido para mim. Não quero usar. Né? Ninguém pula de paraquedas querendo usar o paraquedas reserva, porque ele é muito ruim. Tá? Mas ninguém aceita pular sem ele. Tá? Então aqui entra também uma condição muito importante de você saber os mínimos de uma resposta a uma parada cardíaca transanestésica. Tá bom? E isso eu ensino também no meu método Hangar 5, dentro do curso a Anestesia Sem Medo. Então, seguindo, né, o segredo da individuação do protocolo é realmente o protocolo deve ser adaptado ao paciente. Tá? Uma das coisas que a gente tem que analisar para criar o protocolo é a avaliação do risco, o risco anestésico, né, o ASA. Tá? Então, pacientes ASA 3 e ASA 5 requerem cuidados mais conservadores no monitoramento intenso. Então, a gente precisa ter um protocolo diferente para eles. Tá? E o que não administrar, para mim, se torna o principal segredo da avaliação do paciente. A partir do momento que eu sei o que ele tem, a primeira coisa que eu vou fazer é o que não posso fazer. Então, assim, eu não posso fazer alfa-2 agonistas se o paciente tem problema cardíaco grave. Tá? Então, praticamente, se eu cortar o que eu não posso fazer, teoricamente, o resto está liberado. Tá bom? Em doses satisfatórias, mas o resto está quase liberado. Não vai ser um erro técnico. Agora, eu pegar um paciente que tem a frequência cardíaca 45, acordado na avaliação pré-anestésica, sem não estar efeito sobre nenhum fármaco, e eu fizer a DEX, aí é um erro estrutural. Aí qualquer perito vai falar que eu cometi um erro grave. Tá? Então, por isso que é muito importante você avaliar o paciente e saber primeiro o que não fazer. E, por exemplo, não ajustar, né, ajuste de fármacos metabolizados pelo fígado no paciente que tem 4-4. Então, vou fazer propofol em doses absurdas. Faço tiba para um paciente em cirrose hepática. Então, isso já é um erro absurdo. Tá? Mas e se eu não sei que ele tem cirrose? Se eu não pedir exames e não sei que ele tem cirrose? Tá? Aí é um erro imperdoável. Juridicamente, um erro imperdoável. Tá bom? E aí, com essa avaliação, a gente vai ter o que a gente precisa fazer como melhoria. Né? Então, a gente vai ajustar doses para reduzir ou aumentar a conformidade do paciente, temperamento, raça, comorbidade, tudo que a gente já viu na aula do playlist anterior. Medicação pré-anestésica, a aula que você vai assistir depois de assistir essa série aqui. Escolher sedativos analgésicos que otimizam o paciente antes da indução, tornando muito mais suave e seguro o transanestésico. Tá?
e poder gerar um suporte para ele. Se eu avaliei ele antes, às vezes um hemograma já percebe que o paciente precisa de um volume, uma correção de fluido, tá? No pré-operatório. Mas se eu não fizer exame, a sensibilidade que a semiologia pode ter, ela pode ser falha, pode ser pouco ainda, tá bom? E aqui está a minha indicação, né, para exames para poder fazer no meu paciente. Perceba que não tem a possibilidade de não fazer exame. Tá? Mas paciente de 1 ano, clinicamente rígido, sem alterações sistêmicas, sem estar num grupo de risco, tá? Já vou explicar um pouquinho melhor isso. Tá? Então, em cães, eu consigo fazer um hemograma e uma glicemia ali no pré-operatório. Tá? Tumores cutâneos, hernia inguinal sem complicações, fratura e gatos em anorexia também eu poderia colocar um pouquinho nesse perfil aqui, ó, que é o perfil anestésico mais glicemia, a glicemia. Aqui na minha região, o laboratório que eu peço, né, o perfil anestésico vai entrar nessa condição aqui, ó. É um hemograma completo, perfil renal e perfil hepático, tá bom? Então, em cães, seria o mínimo, tá? Eu acabo pedindo perfil anestésico, porque acaba ficando mais barato para o tutor também, mas acabo pedindo também, tá? Aí é de 1 ano a 6 meses, aí não interessa, vou fazer perfil anestésico, urinálise e o eletrocardiograma. E acima de 6 meses, vou pedir perfil anestésico, a urinálise, o eletrocardiograma e um ecocardio. Paciente, independente da idade, né, 1 ano, mas tem alterações, vamos dizer que o paciente asa 3, tá, asa 3, asa 4, eu vou pedir urinálise, glicemia e eletrocardiograma mesmo, nesse no paciente jovem, tá? O paciente idoso, então, nem se fala, né? Vou pedir ecocardio também, se permitido por questão de emergência, tá bom? Independente do caso, paciente asa 4, asa 5, ou emergência, né? Eu vou ter que pedir tudo isso e avaliar também o quanto vale a pena, o que ele vai trazer de benefício para a minha avaliação. Então, às vezes, na emergência, eu não consigo fazer tudo isso de exame pré-operatório, tá bom? Seria o paciente com anemia, toxemia, desidratação e hipovolemia grave, anemia, descompensação cardíaca, e o paciente em choque, né? Praticamente o paciente em choque. Vou precisar de todas as condições e a hemogasometria, tá bom? É o mínimo, né? É um padrãozinho, muitas vezes, que como volante, em alguns lugares, já sabe mais ou menos os exames que eu quero, sem avaliar. Mas por isso que a consulta pré-anestésica é tão importante. É na consulta pré-anestésica, você faz com o teu paciente e você vai saber quais exames realmente ele precisa. Aí vai fugir um pouquinho da tabela, porque ele apresenta alguma alteração ou outra. É o caso do Shih Tzu, né? O Shih Tzu que quer castrar com 10 meses. Eu acabo pedindo perfil completo, tá? Porque tem alguns Shih Tzus que têm aplasia renal, né? Então a gente sabe que pode ter essa relação, então já peço perfil anestésico completo. Se tiver alguma alteração no exame, eu complemento com ultrassom abdominal, tá? Então tudo isso você vai avaliar na consulta para anestésico, que é primordial, principalmente para a segurança do procedimento, tá? Dentro dos exames complementares, quais são os principais motivos para eu pedir e solicitar esses exames? Não consigo falar para você que não é um motivador muito importante a condição jurídica, tá? Então, tem lugares que eu trabalhei, por que a gente pede esse exame? Porque o jurídico solicitou. Já levamos tanto processo, a gente tem que respeitar a solução do jurídico, o jurídico falou que não faz esses exames completos, a gente não faz anestesia. Tem como falar que está errado? Não tem, tá? É ruim? É ruim. Porque você está fazendo um gasto, muitas às vezes, demasiado, não precisaria gastar tudo aquilo. Então acaba gerando um custo grande para o tutor sem necessidade. Mas não tem como questionar uma condição jurídica, porque depois vai fazer falta, né? Então é muito importante, sim, respeitar a condição jurídica. A minha luzinha acabou, voltou, tá bom? Para comprovar o estado clínico do paciente, você pode demonstrar para o tutor que realmente o paciente precisa de um cuidado a mais, tá? Para você poder avaliar o ASA desse paciente de maneira tranquila e segura, tá? Para você fazer o planejamento anestésico de fármacos, de que eu vou precisar de um monitoramento mais preparado. E também se preparar para a emergência, se preparar para algumas necessidades que aquele paciente pode vir a ter, como bolsa de sangue, né? Paciente anêmico, precisa entrar na cirurgia. É uma cirurgia que tem risco de hemorragia, de perda de volume. Então, eu já preciso me preparar para ter um doador pronto, já coletar uma bolsa, porque ele vai precisar depois. Então, por isso que eu preciso avaliar meu paciente para saber quais são as necessidades, tanto no trans como no pós. Tá bom? E a anestesista criava um protocolo anestésico para ver os exames. E foi avaliado que depois de entrarem com esses exames,
o hemograma e o campinho, eles mudaram algumas condições de protocolo. Então, teve um trabalho que fez essa condição, que pediu para eles fazerem um protocolo anestésico e depois entregou os exames e perguntou se eles mudariam alguma coisa do protocolo. Tá? Teve um lá, o observador, que trocou muita coisa, e aí ele foi praticamente riscado por questão de chatice, vamos dizer assim. Ele era muito implicante com as coisas, mas em média geral não se mudou os exames, né? Então esse trabalho acabou gerando um mito que os exames pré-anestésicos eram inúteis, a avaliação clínica e a expertise do anestesista já bastavam, tá? E isso acabou gerando bastante confusão no meio, e a partir dessa avaliação, queriam dizer assim que não precisa se pedir nenhum paciente, né? Então 0,2 dos protocolos foram alterados depois da avaliação do exame, tá? E 1,5 dos procedimentos foram cancelados. Uma condição muito pequena, né? Mas a gente tem que entender que a gente também tem uma responsabilidade jurídica e sem esses exames o juiz não vai colocar assim, porque você acha, porque você viu. Então, assim, se você não fez o exame pré e no pós-operatório, o paciente está com alteração renal grave, insuficiência renal aguda, e você falar que aquilo era prévio, como você vai provar que aquilo era prévio, se você não fez exame previamente? Então, no mínimo, ou você foi negligente por não pedir exame, ou foi imperito em causar a doença renal aguda. Entendeu? Você não tem como provar que você não teve relação com aquela alteração no pós. Imagine óbito, né? Bombando na internet agora recentemente, um Spitz que morreu pós-operatório. O veterinário falou que o tutor se negou em fazer exames. Só que na necrópsia foi efizema subcutâneo e ruptura de traqueia. Aí ele vai levar vários processos. Um, pela imprudência de fazer cirurgia sem exames, pela negligência de socorro pós-operatório e pela imperícia de ter causado uma ruptura de traqueia num procedimento de castração do paciente jovem. Cara, esse cara tá ilhado. E ele fez um vídeo falando que não, o caso da morte foi porque eles não fizeram, eles assinaram um termo de recusa. É um termo de recusa que não tem validez jurídica, porque você é o técnico. Se você falou que o exame é importante e mesmo assim fez a cirurgia sem exame, a responsabilidade é tua. Tá? Então, tudo isso é muito importante. Tá? E teve um outro caso que houve lá erro pericial, houve erro de perícia, o mesmo foi feita uma castração de maneira errada, o animal acabou tendo uma hemorragia interna, foi levado para outro hospital, e aí o veterinário teve que arcar com todos os custos daquele procedimento. Então, com isso, é, o juiz alegou que ele foi negligente e imprudente por fazer a cirurgia sem os exames. E aí o juiz afirmou que precisaria ter feito função renal, função hepática e o ecocardiograma numa castração letiva. Então, como ele afirma isso, se nem a gente, que é anestesista, confirma que realmente isso é importante, né? Então acaba sendo uma condição que o juiz não tem como confirmar e afirmar que isso realmente era obrigatoriedade do médico veterinário, tá? E dentro da mortalidade, né, a gente vai ter a mortalidade, que alguns trabalhos mostram, tanto para cães e para gatos, que a mortalidade para cães acaba sendo de 0,17% e a mortalidade para gatos 0,25%. Tá? Então não é uma mortalidade de 50%, igual todo mundo fica falando, que é de alto risco para medicina veterinária, que é jogar um médico alto, 50% de chance de animal sobreviver. Tá? Mas a gente tem que tentar chegar a esses resultados que são resultados de referência. Tá? Mas imagine que para ser humano é um procedimento a cada 20 mil a gente vai ter óbitos. Né? Então a gente tem muito caminho ainda para percorrer para melhorar isso aí. Tá gostando até agora? Curta, compartilhe isso daqui, clica no sininho para você não perder as próximas aulas, tá? Porque é muito importante para mim essa interação com você aqui. O YouTube vai mostrar que a galera tá gostando, vai indicar para mais pessoas, tá? E isso é muito, muito importante para mim, me ajuda, tá bom? E dentro dos trabalhos também tem esse trabalho que avaliou 55 mil é, protocolos, né, pacientes, 405 países, de 2016 até 2022, tá? E mostrou que a taxa de mortalidade foi de 0,69%. Então, morreram 7 cães a cada 1.000 procedimentos. E isso aqui de asas diversos, tá? Tanto a asa 1 asa 2. E esse trabalho mostrou que o período mais crítico foi o pós-operatório. 81% dos óbitos foi o pós-operatório, nas primeiras horas até 48 horas após a extubação. Então, muita gente tem medo do trans, mas realmente o que mata é o pós. Tá? É no pós que os animais morrem, tá bom?
Por quê? Porque estão fora do monitoramento do cuidado da equipe. Tá? Então, dentro das causas, né, o que aumenta a chance de óbito é o ASA alto, ASA 2 a 5 aumentam muito a mortalidade, a idade mais avançada e pacientes obesos, procedimento não programado ou emergencial, cirurgias abdominais, ortopédicas ou torácicas, cirurgias mais complicadas, né? E procedimentos, a duração da anestesia, anestesias mais curtas. A gente fala anestesias mais, pensa em anestesias mais longas, mas nas curtas houve mais imprudência. Oh, fugiu minha câmera. Vamos voltar aqui, falha técnica. Aí, voltei. A duração, né, procedimentos curtos, houve mais mortalidade. Provavelmente o trabalho discute que houve mais, os anestesistas ficaram mais relaxados, mais tranquilos, é um procedimento bobo, e aí acabou aumentando a taxa de óbito. Tá? E ele mostrou também o que diminui os riscos, né, é a utilização de uma anestesia multimodal, tá? O uso de sedativos analgésicos sistêmicos e hipnóticos. Então, a anestesia multimodal, ele não fala anestesia multimodal, mas ele dá a entender que é isso, né? É minha interpretação, porque eu acredito muito que a anestesia multimodal diminui o risco de óbito e associação a bloqueios loco-regionais. Então, se você já faz anestesia e não domina bloqueios loco-regionais, no meu link da bio você vai ter acesso também, vai avaliar lá, poder adquirir um curso de bloqueio anestésico sem ultrassom, super completo, mais de 20 protocolos, técnicas de bloqueio diferentes. Então, toda anestesia você tem que utilizar um bloqueio, tá? Alguns bloqueios. Isso daqui já é a prova que isso vai diminuir mortalidade, não sou eu, é o Otelo, né? Pablo Otelo falando que realmente bloqueios anestésicos são muito importantes, tá bom? E a conclusão chave é que a vigilância e o monitoramento rigoroso, especialmente no período pós-operatório, são essenciais para reduzir a mortalidade na anestesia. Não sou eu que estou falando, gente, é o artigo, tá? Então, sem viés, isso é realmente o que a literatura fala. Tá? Então, também, ainda citando referências, né, esse outro artigo mostra que a taxa de mortalidade relacionada à anestesia foi mais alta em gatos, 0,11, e esse trabalho em cães foi 0,05. Tá? Então, em cães, não registro do exame físico pré-operatório, pré-anestésico, foram uma das causas que aumentou o risco de mortalidade. Hematócrito fora da faixa de referência, né, ou muito baixo ou muito alto, também aumentou a mortalidade. Condição corporal do paciente relacionada ao sobrepeso, né? Aumentou 15 vezes o risco de óbito desses pacientes. E a causa morte também confirmou que 47% dos animais morreram no pós-operatório. Em gatos, as causas de óbito foi a ausência de monitoramento de saturação, a administração de fluido IV ou intubação orotraqueal. A intubação não é que a gente não vai fazer fluido, não intubar, mas são procedimentos de maior risco, né? Então a gente não gosta de entubar gato, né? Por isso que tem aquela máscara laríngea. Mas o fato de ter que entubar o gato mostra que existe um risco porque o procedimento é mais complicado. Condição corporal, então o risco de morte aumentou em pacientes com aumento do peso corporal e 61% dos gatos morreram também no período pós-anestésico. Então, aumenta para 61%. Né? Então a negligência e não cuidar do paciente no pós também é fatal para os nossos pacientes. O ASA foi criado em 1940, né, a Associação de Anestesia, de Anestesistas, tá? E isso avaliou que a gente precisa avaliar a condição desses corpos. Não é o único risco, gente. Risco anestésico não é o único risco que o paciente corre durante uma cirurgia. Tem o risco cirúrgico, e aí está relacionado à técnica, a local, a tempo, a risco hemorrágico. A gente tem que separar, tá bom? Nem tudo a morte é culpa da anestesia. E eu gosto dessa tabela, tá? Inglesa, diferencia o risco pelo estado clínico do paciente. Você pode ter conhecido uma tabelinha dessa que classifica o risco pelo procedimento, mas não é risco cirúrgico, é risco anestésico. Tá? O paciente asa 1 é um paciente ígito, saudável, sem fatores de complicação. Tá? O 2 é os pacientes ígitos saudáveis. Gemini querendo falar comigo. São os pacientes asa 2 são leves, são jovens, só que neonatos, geriátricos ou obesidade. São saudáveis, mas têm alguma complicação. Paciente asa 3 são pacientes que têm alguma doença sistêmica, mas ela está compensada. Tá? Paciente cardiopata que não tem repercussão hemodinâmica. Tá? É um paciente que tem um tumor benigno. Né? Paciente asa 4 é um paciente que tem doença sistêmica, mas está descompensada. Tumores malignos são doenças descompensadas, paciente asa 4. Tá? Mastocitoma, todo procedimento de mastocitoma é asa 4.
paciente com bronquite está tossindo da bronquite. É o paciente asa 4, tem uma doença sistêmica, por mais que seja local pulmonar, mas de grande preferência, então aumenta o risco dele, tá bom? Paciente asa 5 é um paciente extremo, paciente que tem um risco de choque ou sinais de choque, tá? Doenças numa situação descompensada, numa situação mais avançada, né? Insuficiência cardíaca, insuficiência renal, insuficiência hepática, lesão cerebral, doenças endócrinas em estágio terminal, um choque descompensado. É um paciente moribundo, vamos dizer assim. Tá? E o ASA E é aquele paciente que eu não pude avaliar. Eu tive que anestesiar e não tive a chance de avaliar nada nele. É difícil, né? Mas muitas vezes a gente acaba tendo esse ASA E, que aí não tem como classificar esse risco. Tá? Vai por tudo ou nada, tá bom? Mas o risco cirúrgico está dentro dele, o ASA, o risco hemorrágico, o tipo de cirurgia, nível de urgência cirúrgica e a complexidade da cirurgia. Por isso eu fiz essa tabelinha. Vou deixar o link aqui para vocês fazerem o download também. Não tem validade científica nenhuma, tá? É só para você entender um pouquinho, entender que não é só a anestesia que é o risco. Então, pontuando aqui, quanto maior o risco anestésico, maior a nota. Vai avaliar risco hemorrágico, exames normais, exames não alterados, ou não realizados e exames alterados. O fato de não fazer exame não quer dizer que não tenha problema hemorrágico, só não fiz exame. Então, aqui aumenta um pouco o risco hemorrágico, eu não sei que ele tem. Tá? Paciente hepatopata, paciente oncológico aumenta muito o risco de problemas de coagulação. Tá? Tipos de cirurgia, né? Então, cirurgias cutâneas eftâmicas tem mais tem condição menor, intraabdominais, intratorácica tem alto risco, muscular, cirurgias múltiplas ou em órgãos vitais também aumenta muito o risco de mortalidade. Tá? Cirurgias de urgência e a complexidade de cirurgia também vai aumentando o ponto, deixando o paciente com mais risco. Se pontuar 0,2 é baixo risco, se pontuar 3 a 5 é risco moderado, se pontuar acima de 6 é alto risco. Vou deixar o link para vocês fazerem download. É uma tabelinha que eu fiz, não tem validação científica nenhuma, tá bom? É uma forma de você mostrar para o tutor. Nossa próxima aula vai ser sobre hemograma, então você ativa o sininho para você não perder essa próxima aula. Fica com Deus e boa rotina.